Fala Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre uma linha evolutiva que eu acho que é muito incrível. Ela conecta vários Digimons diferentes, que são vários Digimons favoritos de muitas pessoas, pelo menos desde quando Digimon Cross Wars e temporadas daquela época estavam passando. Então a gente vai ver muitos Digimons muito legais, que eu sei que muitos de vocês gostam bastante, com certeza. Então vamos começar? Vambora! Então galera, essa linha evolutiva vai começar da mesma forma que a maioria de todas as outras, através de uma Digitama, que é um ovo de Digimon, e quando ele chocar, de dentro dele vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1 que vai evoluir para um Digimon de nível em treinamento 2. Os dois vão aparecer ao mesmo tempo para vocês aí. Eles são o Bonmon, que evolui para um Missimon, então vocês estão vendo os dois aí já, né? Vou explicar um, depois o outro para vocês. Então, começando pelo Bonmon, que é o em treinamento 1. Ele é basicamente um Digimon bomba, né? Tá no nome dele, monstro bomba, basicamente. Ele é uma bomba com 3 olhos, que de certa forma parece uma mistura de bomba com bola de boliche também, né? Mas bem com o formato de uma bomba com 2 orelhinhas também, né? Bem bonitinho de certa maneira. E a descrição dele é bem interessante. É dito que ele é um Digimon Slime com o formato de bomba. Então, por ele ser um Digimon Slime, quer dizer que o corpo dele deve ser maleável, meio parecido com os outros Digimons desse nível. Então ele só se parece com uma bomba mesmo, né? Inclusive, é citado que ele tem um pavio e que assim que ele nasce da Digitama, o pavio dele acende e ele continua aceso durante toda a vida dele. E ele vai diminuindo bem lentamente, né? Então, eu acho que esse é um mecanismo de defesa muito interessante, porque Digimons desse nível são muito frágeis. Então, se um outro Digimon olhar para ele e imaginar que é uma bomba, ele vai querer ficar longe para que ele não se machuque, porque pode parecer com um ataque de um Digimon mais poderoso, né? E é até interessante, porque é dito que ele não explode aparentemente, mas que esse pavio fica diminuindo durante toda a vida dele, porém, como ele evolui muito rapidamente para o seu próximo nível, a explosão meio que não acontece, porque ele evolui antes desse pavio chegar ao final dele. Porém, no ataque principal dele, no movimento principal dele, é dito que quando ele se estressa, quando ele se irrita, o pavio dele começa a diminuir mais rapidamente. Isso faz provavelmente com que os inimigos queiram ficar longe dele. Mas isso também quer dizer que talvez, se esse pavio chegar ao final, esse Digimon se autodestrói. Então, vai saber o que acontece, né? Bem interessante aí. Ou pode ser que seja um pavio só de mentira, o que, sabendo que esse é um Digimon, acredito que não seja verdade. Talvez ele seja uma bomba mesmo, né? Então, pessoal, esse foi o Bonmon. E quando ele fica um tempo vivo no mundo digital, como a gente viu, ele vai passar para sua próxima evolução, chegando em Missimon, que é um Digimon de nível em treinamento 2 com o formato de um míssel, né? Então, se você olhar para ele, ele parece um mísselzinho assim, ativo. E o corpo dele parece meio que uma mistura de um míssel com um inseto ou meio que com um dragãozinho, então bem interessante também. O nome dele quer dizer a mesma coisa, monstro míssel. Indo para a descrição dele agora, pessoal, é dito que assim que um Digimon evolui para ele, no caso o Bonmon, ele já se transforma num míssel que já está ligado, então ele sai voando na hora, como se fosse um míssel em disparada. E ele vai muito rapidamente. E o que acontece é que ele não pode parar, ele fica a vida toda como um míssel voando por aí, até que ele acabe evoluindo para algum outro Digimon, que é bem engraçado de certa maneira também, né? Aí é dito que ele tem muito pouco controle sobre as habilidades de míssel dele. Então, se ele reduzir muito a velocidade, ele pode despencar e cair. E também ele tem um ataque principal, onde ele tem que mirar num adversário e atingir ele com a rota do míssel dele. Mas acredito que se ele fizer esse tipo de coisa, ele literalmente se autodestrói. Então não é uma coisa que ele quer fazer, ele só quer ficar voando por aí. O que de certa forma também é muito bom para um Digimon desse nível, sabendo que eles são muito fraquinhos. Então ele quer ficar só fugindo e ele tá sempre voando em alta velocidade. Então talvez seja muito bom para que ele se mantenha vivo até que ele consiga evoluir. Além disso, eu não acho que nenhum Digimon vai querer ficar no caminho de um míssil e ser atingido por uma coisa como essa, né? É citado também que ele tem o controle muito baixo, muito ruim sobre as próprias habilidades de míssel dele. Então faz sentido também que ele só queira ficar voando. Então, pessoal, esse foi o Missimon. E quando ele ficar vivo por tempo suficiente no mundo digital, voando por aí como um míssel, ele finalmente vai alcançar o pilar desse vídeo.
Chegando então a um Shikurimon que está aparecendo para vocês aí, que é o pilar do nosso vídeo. Então, olhando para ele, pessoal, ele não parece o tipo do Digimon que vai ser muito amigável, né? Afinal de contas, ele é uma bola de ferro cheia de espinhos de ferro enormes e 2 olhos vermelhos bem grandes e brilhantes, né? Parecem até lentes assim. Ele parece mais uma espécie de bomba também do que um Digimon. Eu não acho que as pessoas iam querer chegar muito perto de um Digimon como esse também, né? Faz sentido que ele tenha uma aparência assim, afinal de contas a gente vê os Digimons que vieram antes dele até agora, né? O nome dele é Shikurimon, pessoal. Esse Shikuri se traduz para picada de espinho ou alfinetada, alguma coisa do tipo, que faz sentido por causa desses espinhos enormes que ele tem em volta do corpo dele. Porém, esse não é o único problema desse Digimon, apesar de eu achar que ele também usa esses espinhos dessa maneira, né? Se a gente for para a descrição dele, é dito lá, pessoal, que ele é o tipo do Digimon que gosta de viver debaixo d'água, mas não porque ele é exatamente um monstro marinho, um peixe, alguma coisa do tipo, não. Ele é uma espécie de mina aquática, mina explosiva aquática mesmo. Então faz sentido que ele seja um Digimon assim. Além disso, é dito que ele é de certa forma bem pacífico, né? Ele costuma atacar os Digimons que chegam muito perto dele, mas ao mesmo tempo ele não ataca aqueles que simplesmente desviam do caminho dele, então ele gosta de ficar bem na dele. Além disso, aparentemente eles se proliferam muito, tem muitos deles, principalmente quando tá bem calor no verão, isso deve ter a ver com alguns seres aquáticos que são parecidos com ele, com certeza. Então eles vivem em grandes grupos, grupos enormes, então se você chegar perto de um lugar desse, cair em cima de uma coisa como essa, com certeza vai causar uma reação em cadeia com muitas explosões. E o ponto é esse, pessoal, esse Digimon também é muito complicado, imagina um Digi escolhido como um Digimon como esse, porque o ataque principal dele, que é chamado de Final Shikurimon, é onde ele literalmente se sacrifica, ele se explode sem pensar duas vezes, porque, bom, ele é literalmente uma mina aquática, né? Então, ele vai pra cima, se explode e acabou, ele morreu, ponto final. E daí, provavelmente, ele renasce novamente, né? E por aí vai como é a vida de um Digimon. Mas você ter um Digimon como esse não deve ser muito legal, porque, bom, se você mandar ele atacar, o ataque principal dele é autodestruição. Bem legal, de certa maneira. Lembra bastante certos Pokémons também, acredito que vocês vão saber do que eu tô falando. Mas esse é o Shikurimon, pessoal. E eu acho que o ponto principal que vai conectar ele com essa linha evolutiva é o fato de que ele tem uma noção de viver em grandes grupos, com muitos Digimons em volta dele, vários da mesma espécie dele, que pensam da mesma maneira. Vocês vão entender quando a gente começar a falar das evoluções. Mas quando esse Shikurimon não se sacrificar, não se autodestruir, e ele ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, ele vai passar por algumas evoluções diferentes. Chegando então ao nível adulto de evolução, a gente vai ter 3 Digimons diferentes. E para começar, eu vou mostrar 2 Digimons ao mesmo tempo para vocês. Eles são o School Knightmon e o Deadly Axemon, que já estão aparecendo aí. E esses dois vão ser Digimons muito conhecidos para todo mundo que assistiu Digimon Cross Wars, o Digimon Fusion, né? E também o Digimon Adventure 2020, principalmente pelo School Knightmon. Então esses dois Digimon são sempre conectados, pessoal, pelo menos na maioria das vezes. Eles são muito próximos e isso conecta eles com certeza com os Shikurimons que a gente falou agora de pouco, né? Por quê, pessoal? Porque o School Knightmon e o Deadly Axemon vivem juntos e se consideram irmãos. Então no caso o School Knightmon sendo o irmão mais velho e o Deadly Axemon sendo o irmão mais novo. E os dois se cumprimentam dessa mesma maneira, eles vivem juntos se tratando dessa forma, com muito respeito entre eles. E ao mesmo tempo, a mente por trás dos dois seria o School Knightmon, enquanto o Deadly Axemon funcionaria meio que como um cavalo de batalha ou um guerreiro que simplesmente corre pra cima pra lutar, né? Eles são bem assim mesmo. De aparência, bem simples, pessoal. School Knightmon, o cavaleiro da caveira, algo do tipo, é um cavaleiro de cor escura com armaduras muito fortes e que tem lanças vermelhas enormes. Esse Digimon lembra bastante, de certa forma, o corpo do Shikurimon, se você pensar bem, porque ele não é muito grande, mas o corpo dele é cheio de pontas e lâminas e lanças e coisas do tipo. Até na cabeça dele, no capacete dele, dá pra você perceber, além da parte metálica toda na frente do corpo dele e os olhos vermelhos.
Quando a gente vai pro Deadly Axemon, também lembra de certa forma, porque o corpo dele, apesar de parecer bem um animal, meio uma aranha, assim, algo do tipo, ele também é cheio de pontas e lâminas por toda a armadura dele. Inclusive a armadura dos dois, de certa forma, é bem parecida. A gente sabe disso graças a uma certa evolução pela qual eles dois passam depois, né? Mas indo para a descrição deles, pessoal, como eu disse para vocês, um deles funciona como a mente, enquanto o outro funciona como os músculos. Não que o Skullknightmon não seja extremamente poderoso também. Eu diria para vocês que ele é um dos Digimons de nível adulto mais poderosos que a gente conhece até hoje. Ele é muito, muito forte, além disso muito inteligente. E ele, contando com a força do Deadly Axemon, com certeza os dois são perfeitos juntos, são uma combinação muito poderosa. Além disso, o Deadly Axemon pode mudar de formas, onde o Skullknightmon pode usar ele de formas diferentes, como um machado, tá no nome do Deadly Axemon, que significa monstro machado mortal. Então ele se transforma num machado enorme, onde o Skullknightmon usa ele como arma muitas vezes, né, o que é bem interessante. E no caso, como eu disse para vocês, o Skullknightmon luta muito bem, e ele tem bem um código de honra, onde ele diz que se você é um cavaleiro, você tem que lutar. E se você tem que lutar, você tem que ganhar sempre, né? Então ele sempre vai para cima comandando os outros e fazendo para que as coisas sejam dessa maneira. E o Deadly Axemon é do tipo que, como eu disse para vocês, corre para cima, quer usar todos os ataques de uma vez. E é bem interessante porque o Deadly Axemon lembra bastante o que a gente vê com os Digimons anteriores dessa linha evolutiva, porque ele corre para cima, ele se joga. E é dito até que ele é muito, muito rápido, mas ele não tem muito controle do corpo dele. Então às vezes ele acaba se chocando com outros Digimons, batendo em paredes, porque ele nem vê direito o que ele está fazendo. Ele só quer ir para cima, rugindo e atacando as coisas que ele vê em volta. E a gente vê isso em outros Digimons, como eu disse para vocês, como o próprio Missimon de certa forma e o Shikurimon de certa forma também. Então, além disso, lembre-se, os Shikurimons viviam em grandes grupos, muitos juntos. Então, se 2 ou 3 ou 4 evoluírem juntos por algum motivo, pode ser que eles acabem chegando em Skullknightmon e Deadly Axemon juntos e se tornem irmãos graças a isso, né? Uma conexão de vida mesmo. Mas então, galera, esses foram o Skullknightmon e o Deadly Axemon. Agora a gente vai pro próximo Digimon de nível adulto, que é o Troopmon, que já tá aparecendo para vocês aí. E o Troopmon, pessoal, também é um Digimon que apareceu em grandes quantidades, tanto em Digimon Cross Wars, quanto em Digimon Adventure 2020. E eles são Digimons que de aparência lembram de certa forma soldados ou algo do tipo, com grandes roupas de proteção, com máscara de gás e tudo mais, né? Eles lembram também de certa forma alguns soldados que a gente vê em Star Wars e por aí, né? De aparência, em algumas partes, eles lembram bastante os Shikurimons, principalmente no rosto, nos chifrinhos e partes de metal pelo corpo, se você prestar atenção, né? O nome dele, Monstro Trop, ou Monstro Tropas, né? É literalmente isso. Eles são Digimons que vivem em grandes quantidades, em exércitos, né? Eles formam grandes exércitos que sempre trabalham para alguém. Porque eles são Digimons, de certa forma, bem tristes, né? Eu não diria tristes porque a situação deles é meio triste, mas eles mesmos não sentem nada. Então eu vou explicar para vocês. Na descrição deles é dito que eles são Digimons artificiais que foram manufaturados, eles foram construídos por alguém que foi lá e pegou energia de muitos Digimons e colocou dentro de um corpo de borracha especial. Então, energia de Digimons, quando a gente fala qual energia, né, é uma energia de Digimons que aparentemente se perderam, que morreram por algum motivo, algo do tipo, pelo menos é isso que parece. Então, faria todo sentido que ele fosse uma evolução para os Shikurimons, sabendo que muitos deles simplesmente se sacrificam, se explodem, e as evoluções anteriores deles provavelmente também sofrem destinos parecidos, né? Então, diferente do Skullknightmon e do Deadly Axemon, que tem muita força de vontade, os Troopmons não têm quase força de vontade nenhuma, ao ponto de que eles simplesmente servem para se sacrificarem também. Eles vão para o campo de batalha para eles lutarem e serem destruídos. Inclusive é dito que eles nem são muito fortes assim para o nível de evolução que eles têm. E que eles não sentem dor, eles não temem a morte, eles não precisam dormir, então eles são basicamente a máquina de batalha perfeita, pelo menos se você pensar por um lado meio complicado da coisa, né?
Então eles têm táticas de grandes quantidades de tropas desse mesmo Digimon andando por aí aos montes, que também faz sentido e que também combina com os Shikurimons, que também vivem em grandes quantidades e se sacrificam direto, mesmo que no caso dos Shikurimons é uma coisa mais da biologia deles e os Trupimons é uma coisa mais forçada por alguém, né? Então, bem complicado aí, né? Além disso, é dito que para eles morrerem é bem complicado, porque se eles capturam um Trupimon que foi machucado, né, eles trazem ele de volta, eles podem simplesmente tirar toda a energia que tem dentro desse corpo de borracha artificial dele e colocar em um outro corpo de Trupimon e ele simplesmente vai reviver, vai voltar à vida de alguma maneira. Então, pessoal, esse foi o Trupimon e é um Digimon bem complexo, né? Bem complicado, com uma vida bem difícil se você pensar bem, mas não deixa de ser um Digimon de nível adulto para essa linha evolutiva. E agora, como a gente já conhece os 3 Digimons de nível adulto, a gente vai ver o que acontece no nível perfeito. Chegando então a um Dark Knightmon que já está aparecendo para vocês aí. E o Dark Knightmon é um Digimon, mais uma vez, extremamente conhecido, favorito de muitas pessoas, que apareceu bastante em Digimon Cross Wars e em Digimon Adventure 2020 também. É um Digimon do nível perfeito, extremamente poderoso. Eu diria para vocês que ele está dentre os Digimons de nível perfeito mais fortes de que se tem conhecimento, com certeza, né? Indo para a aparência dele, bom, ele parece um Cavaleiro das Trevas, algo do tipo, uma armadura escura, enorme, pesada, uma lança de 2 pontas bem grande, ele é bem alto mesmo, é o tipo do Digimon que anda de uma maneira que treme o chão, ele é bem pesado mesmo, né? E o nome dele é bem simples, Monstro Cavaleiro das Trevas, então faz sentido que ele seja, inclusive, um Digimon que normalmente é bem do mal, e às vezes está trabalhando para outros Digimons muito do mal, mas ele mesmo já é do tipo extremamente vilão e a gente conhece ele muito bem, né? Indo para a descrição dele, pessoal, a gente vê que ele é o resultado de uma fusão entre os irmãos Skull Knightmon e Deadly Axemon. Mesmo assim, pessoal, ele pode ser uma evolução apenas do Skull Knightmon, apenas do Deadly Axemon e também dos Trupimons. Então ele é uma evolução que fica perfeita para o nível perfeito dessa linha evolutiva, com certeza. Mas principalmente ele é uma fusão entre o Skull Knightmon e o Deadly Axemon, sendo já o resultado de uma fusão, explica até porque ele é tão poderoso assim, né? Incrível, com certeza. Bem parecido com o que a gente vê para Digimons como o Pail Dramon, por exemplo, né? E daí é explicado que ele herda toda a inteligência do Skull Knightmon e toda a velocidade e as habilidades do Deadly Axemon. Então ele se torna o que ele mesmo diria o cavaleiro perfeito, aquele que luta melhor e que sempre vence. E daí ele inclusive combina as 2 lanças vermelhas do Skull Knightmon para fazer essa lança de 2 pontas, que é a arma principal que ele usa para lutar. Ele tem uma armadura extremamente resistente, muito pesada. É o tipo do Digimon muito difícil de derrubar, né? Inclusive, é mencionado mais uma vez que ele é um Digimon que é muito complicado de se lidar. O melhor é que você se torne amigo dele. Se você não conseguir a amizade dele e ele for o seu inimigo, você vai ter um dos piores inimigos que você gostaria de ter dentro do mundo digital. Ele não só é seu inimigo, mas ele também vai trair seus amigos se for necessário para que ele alcance seus objetivos. A gente vê isso inclusive em Digimon Cross Wars e também um pouco disso em Digimon Adventure 2020 também. A gente vê inclusive demonstração da grande força, do grande poder que esse Digimon possui. Muito inteligente, muito forte, eu diria que é sim considerado um dos melhores e mais poderosos Digimons de nível perfeito de que a gente tem conhecimento até hoje. E é também considerado de certa forma uma espécie de variação ou rival do Knightmon que a gente já conhece há tanto tempo, né? Mas então, pessoal, esse foi o Dark Knightmon e agora a gente vai saber o que acontece com ele quando ele finalmente alcança o nível Mega. Então, chegando no nível Mega, pessoal, a gente vai ter 2 Digimons diferentes. E o primeiro dos 2 que eu vou citar para vocês é o Craniumon. Então, o Craniumon já está aparecendo aí. E o Craniumon, todo mundo já deve conhecer ele muito bem, afinal de contas ele é um Digimon incrivelmente poderoso e membro dos Cavaleiros Reais, junto com Digimons como Alphamon, Omegamon, Dukemon e tudo mais, né? E ele apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, em Digimon Savers, então super incrível aí. E uma coisa que eu nunca entendi bem sobre o que eles fazem com o Craniumon é sempre colocar ele em linhas evolutivas como do Andromon e Digimons robôs e coisas do tipo, sendo que o Craniumon não tem nada desses Digimons aí. Ele é literalmente um grande, enorme cavaleiro com uma armadura extremamente pesada, que é uma armadura que, de certa forma, lembra de um guerreiro caveira, com uma lança enorme de 2 pontas que lembra a lança de Odin, extremamente
extremamente poderoso, que tem um escudo incrivelmente resistente. Então ele não é o tipo do Digimon que combina tanto com robôs, mas ele combina muito, muito mais com cavaleiros, como o próprio Dark Knightmon. Inclusive, ele pode ser evolução tanto para o Knightmon quanto para o Dark Knightmon, mas eu diria que ele combina muito mesmo na linha evolutiva do Dark Knightmon, com certeza. Então eu colocaria ele como um nível Mega perfeito para essa linha evolutiva. O nome dele, Craniummon, esse Cranium vem de crânio mesmo, né? Que vem de caveira de certa forma. Então, como eu disse para vocês, um cavaleiro caveira, algo do tipo. Sendo um dos Digimons Cavaleiros Reais, dá pra gente saber que ele é um Digimon do tipo Cavaleiro Sagrado. Então no corpo dele existe poder sagrado, fora ele é um Digimon Mega incrivelmente forte, vai ser muito difícil dele ser derrubado. Então, para um Dark Knightmon evoluir para um Digimon como esse, eu acho que fica muito bom mesmo. Indo para a descrição dele, pessoal, é dito que ele tem uma índole muito boa de certa forma, né? Sendo um cavaleiro real, ele é do tipo que gosta de ajudar os outros, porém, ele segue as regras sempre à risca. É muito difícil de você atravessar as regras dele, aquilo que ele pensa. Então, se ele parar em um lugar e ele falar para você, daqui você não passa, ele literalmente não vai deixar você passar, não importa o que você diga para ele. É sempre assim que ele funciona. Às vezes, muito raramente ele consegue ser convencido, mas na maioria das vezes ele funciona dessa maneira, né? Além disso, ele tem muita honra em batalha, o que lembra bastante o que a gente vê em outros Digimons dessa linha evolutiva. Ele gosta de lutar um contra um, por exemplo. Se ele consegue ter um inimigo super poderoso e a batalha vai ser um contra um, é quando ele fica mais feliz. Ele adora esse tipo de coisa, né? Então, super incrível aí. Além disso, pessoal, uma marca registrada dele é a armadura dele. A armadura dele foi modificada pelo próprio Yggdrasil para que esse Digimon tenha uma armadura de Black Digizoid, o Digizoid negro, né? Esse Digizoid é muito especial, esse metal, porque ele tem propriedades na data dele, na informação dele, de que o Craniummon consegue colocar as armas dele dentro da armadura dele, quase como se fosse um espaço alternativo. Então ele guarda elas lá e ele materializa as armas dele direto de dentro da armadura dele. É uma coisa bem interessante, né? Como essa armadura dele funciona, eu acho super legal. É uma coisa bem única desse Digimon. Além disso, ele tem a lança dele, que é uma lança basicamente toda baseada na lança de Odin, né? Inclusive ele tem vários ataques que tem nomes de deuses e coisas do tipo, e sabendo que a gente está lidando com um Digimon que trabalha diretamente para Yggdrasil, faz sentido que ele tenha ali algumas bases nórdicas, o que seria bem interessante de ver mais no futuro, com certeza, né, pessoal? Mas então, além disso, ele tem um escudo, e esse escudo dele é dito que é o escudo que nunca se quebra, que nunca é derrotado, né? A lança dele ele também fala desse jeito, mas principalmente do escudo dele. E é dito que se você conseguir tirar o escudo dele ou quebrar o escudo dele de alguma maneira, ele vai escutar tudo que você tem a dizer para ele, né? O que é bem interessante. Mas então, pessoal, esse foi o primeiro dos dois Digimons nível Mega dessa linha evolutiva. A gente vai agora pro segundo, que é um Digimon favorito de muitas pessoas, com certeza, o Tactimon, que já tá aparecendo para vocês aí. Tactimon, pessoal, é um Digimon de nível Mega, extremamente poderoso. Mais uma vez, um Digimon que apareceu bastante em Digimon Cross Wars, no Digimon Fusion, né? Lá, ele foi um dos melhores Digimons, com certeza, que apareceram naquela temporada. E no mangá também, o mangá de Digimon Cross Wars tem um Tactimon que eu diria que é ainda melhor, superior, em muitas formas diferentes, que o Tactimon que aparece no anime. Então, se você não leu o mangá de Digimon Cross Wars, por favor, dê uma chance para esse mangá, porque ele é fantástico. Então, pessoal, indo pro Tactimon agora, ele parece bem uma mistura de um guerreiro com um samurai, com um Kamen Rider, algo do tipo, né? E junto com ele, ele sempre carrega uma katana, uma espada enorme, gigante. Ele mesmo é um Digimon bem grande e a espada é maior do que ele até. E faz sentido que seja assim, daqui a pouco eu vou explicar pra vocês, porque essa espada é um dos pontos mais importantes desse Digimon. Mas, de aparência, ele é um Digimon que eu adoro. Eu amo o Tactimon, é um dos Digimons mais incríveis, eu acho que um dos Digimons com o melhor design que foram criados até hoje, com certeza. O nome dele, pessoal, Tactimon, vem de monstro de táticas, ou monstro que cria táticas. E também faz sentido pra ele, porque ele é um Digimon que se especializa nisso. E agora que a gente vai falar da descrição dele, vocês vão entender por quê. Então, logo de cara na descrição dele, pessoal, ele é chamado de um Digimon soldado. Ele seria, então, o melhor soldado, digamos assim, né? E já é citado logo de cara que ele carrega com ele a grande e poderosa espada, ou katana, Jatetsu Fujin Maru, é o nome que é dado para ela.
e ele é extremamente poderoso. É dito que em batalha é difícil de você conseguir um adversário que vai ficar à altura dele. Ele derruba qualquer um que ele vê pela frente, não apenas com as táticas dele, mas também com a força dele. No mangá de Digimon Cross Wars, por exemplo, ele foi capaz de lutar contra cavaleiros reais de igual para igual e até machucá-los, né? Então era incrível a quantidade de poder que ele tinha, que também se devia a essa espada que ele carrega. Já vou explicar para vocês. O ponto, pessoal, é que na descrição dele não é citado todo o conteúdo da espada dele, mas é citado os poderes que ela tem. É dito que, normalmente, ele não desembainha a espada, ele deixa ela embainhada e ele usa ela dessa forma mesmo, né? E que poucos Digimons conseguiriam usar essa espada com todo o poder dela. E daí quando ele vai e ele usa essa espada para acertar o chão, se ele acerta uma vez, ele causa terremotos. Se ele vai e acerta uma segunda vez, ela tem o poder de despertar centenas de guerreiros mortos, provavelmente Digimons mortos, como espíritos ou algo do tipo, quase como se fossem zumbis. E se ele acertar o solo uma terceira vez, é dito que ele quebra tudo que está em volta, ele causa uma onda de choque gigantesca que explode tudo que está em volta dele. Então é uma espada muito poderosa e que tem muitas habilidades diferentes, e lembrando tudo isso sem ele desembainhá-la, né? Então, por que essa espada é ainda mais incrível, pessoal? É porque no mangá de Digimon Cross Wars é citado que a espada dele foi construída das informações de uma Zero Arms Orochi. O que é uma Zero Arms Orochi? É a arma usada pelo próprio Susanomon. A arma que o Susanomon usa para conseguir cortar um planeta, uma estrela ao meio. E por isso mesmo é dito que a Jatetsu Fujinmaru, que é a espada do Tactimon, também tem o poder para estar cortando uma estrela se ele precisar. Então, com certeza, uma das armas mais poderosas que existem no mundo digital, mas provavelmente não mais forte do que a própria arma do Susanomon, que foi usada para dar origem a essa espada, imagino eu, né? Mas daí, continuando. Uma das partes principais dele é o fato de que ele cria táticas, de que ele é extremamente inteligente e que muito poucas vezes ele luta sozinho, ele comanda exércitos. Isso faz sentido para toda essa linha evolutiva, afinal de contas a gente teve vários Digimons que trabalham em equipe, que trabalham em duplas, que se tratam como família e por aí vai. Então o Tactimon continua isso, mas da própria maneira, onde ele comanda exércitos, ele manda os outros fazerem as coisas por ele, mas muitas vezes ele tá junto com outros Digimons. Inclusive nessa carta que vocês estão vendo aí, ele tá na frente de um exército. É dito que ele é tão bom em criar táticas, ele é tão inteligente nisso, que sempre que ele tá de um lado em uma batalha, esse lado está absolutamente na hora, literalmente na maior vantagem. É sempre assim. Então eu diria que uma batalha entre ele e o Duftmon, sabendo que o Duftmon, né, o Leopardmon, é o líder tático dos Cavaleiros Reais, seria muito boa. Eu acho que de certa forma eles são meio que rivais nisso, né? O que é bem legal. E além disso, pessoal, muitas vezes o Tactimon tem conexões com os Trupmons que a gente viu nessa linha evolutiva. Então os Trupmons já foram capazes de se transformar num Tactimon, provavelmente em grandes, enormes quantidades. E talvez até esses guerreiros mortos que o Tactimon desperta sejam outros Digimons que a gente viu nessa mesma linha evolutiva aqui, o que seria muito incrível com certeza, né? Mas então, pessoal, esse foi o Tactimon. Como eu disse pra vocês, é um dos meus Digimons favoritos, adoro ele. Mas agora a gente vai pro nível acima do Mega, porque eu tenho que sim citar um Digimon aqui. Então talvez finalmente eu vá pegar vocês de surpresa com esse Digimon que vai aparecer aqui. Ele é o Susanomon, o próprio, né? Então esse Digimon já apareceu em muitas linhas evolutivas, mas eu não sei se vocês estavam esperando que ele aparecesse nessa linha evolutiva. Mas ele aparece, inclusive alguns desses Digimons conseguem evoluir para Susanomon, principalmente nesse caso o Tactimon. Afinal de contas, o próprio Tactimon tem uma espada que é formada de informações da arma do Susanomon. Então ele de certa forma conseguir chegar à evolução de Susanomon faria de certa forma sentido, né? Ele tem ali uma conexão com esse Digimon, que é bem legal com certeza, mas para isso talvez esse Tactimon tivesse que se melhorar mais ainda, se tornar um Digimon melhor talvez, vai saber, né? Mas é bem interessante a gente ver que o Susanomon termina essa linha evolutiva também, mas através dele, essa linha evolutiva, como eu disse, termina. Então, Digi escolhidos, essa foi a linha evolutiva para o Shikurimon e todos esses Digimons incríveis que apareceram.
obviamente. Eu sei de muitas pessoas que gostam de muitos dos Digimons que apareceram nessa linha evolutiva. Inclusive o próprio Tactimon, eu sei de muitas pessoas que postavam comentários nos Evolução Correta pedindo para que eu fizesse uma linha evolutiva para ele, uma evolução correta para ele. Então finalmente está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu pensei bastante para estar criando essa linha evolutiva porque de certa forma todos eles estão conectados de maneiras diferentes e dá pra gente construir uma linha evolutiva assim que fica bem legal, que fica bem coerente, com várias explicações e conexões de maneiras diferentes. Então, eu quero saber o que todos vocês acharam de mais essa evolução correta, por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, para você estar me ajudando um pouquinho mais. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então, fui Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.